Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui na nossa sala, essa sala de tratamento, de aprendizado, principalmente, né? E agradecer ao nosso companheiro Leão, né? Lembrando que a música é uma prece, e quando ele canta, toca fundo no nosso coração. Obrigado, Leão. Muito obrigada. Bom, antes eu quero fazer um convite a todos vocês sobre os cursos da doutrina espírita. Os cursos na nossa casa começam agora em fevereiro, né? Aos sábados, de manhã, às 10 horas da manhã, dia 8 de fevereiro, começa uma nova turma para estudo da doutrina espírita, né? Onde a gente estuda o livro dos Espíritos. E sejam todos bem-vindos para estudar. Quem não puder no sábado de manhã, tem a opção de terça-feira à noite, às 19h30 também. As inscrições estarão abertas a partir de segunda-feira pelo site. É grátis, não paga nada, é só chegar, vir com a boa vontade de aprender, de estudar as leis de Deus, as leis da natureza, as leis do universo, né? A nossa casa, a intenção dos estudos é formar homens de bem. O importante é vir estudar, participar conosco. E lá no nosso site tem também todos os trabalhos da nossa casa, fala sobre todo o tratamento, todos os trabalhos assistenciais que temos na nossa casa. Quem tiver a oportunidade de vir trabalhar conosco, é muito bom, é gratificante. Vamos falar aqui sobre a escala de trabalho desta noite. Como eu já falei, a harmonização ficou a cargo do Leon, essa voz linda, gostosa de se ouvir, que toca fundo no nosso coração, né? Eu estou aqui na condução desse trabalho hoje. A leitura do Evangelho é a nossa amiga Marisete, que fará, e depois a prece inicial, a nossa colega Joana, e o palestrante de hoje é o trabalhador da nossa casa, o César, que vai falar um pouquinho aqui conosco sobre o tema Amar o Próximo como a Ti mesmo, né? E no final, tem o passe virtual e a fluidificação das águas, e a prece final para nós, com o nosso companheiro de trabalho, o Rony. Vamos pedir para o Leão mais uma musiquinha para a gente dar início, Leão. Pai, Deus protetor, aqui me põe aos teus pés para lhe falar. Pai, pequeno eu sou, mas teu amor me deu a chance para poder recomeçar. Por isso peço em oração que ilumine meu caminho de cristão,
que eu jamais esqueço que eu, em minhas mãos, a doutrina da consolação. Pai, meu Criador, bênção maior, tesouro igual neste lugar não há. Pai, ó meu Senhor, com gratidão lhe peço forças para fazer multiplicar no lar, na casa de oração, numa rua onde houver algum irmão. Levarei com toda a minha devoção a doutrina do meu coração. Obrigado, Leon. Marisete, é com você agora, amiga. Vou fazer a leitura do Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 11, itens 1 e 4. Amai ao próximo como a ti mesmo. Os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca alça dos seus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs-lhe esta questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. São Mateus, capítulo 22, versículos 34 a 40. Amar o próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais segura a tal respeito que tomar para padrão do que devemos fazer aos outros, aquilo que para nós desejamos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento para conosco do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando as adotarem para regra de conduta e para a base de suas instituições, os homens compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas tão somente união, concórdia e benevolência mútua. Que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Joana, por favor. Convido a todos nesse instante a fechar os nossos olhos, sentar confortavelmente e vamos mentalizar nesse instante a figura meiga e amiga do nosso Mestre Jesus. Jesus, na sua infinita bondade, na sua infinita humildade, Senhor, nós nos prostramos diante de Ti, para que possamos, nesse instante, Senhor, pedir a Ti o amparo e o auxílio, para que possamos estar cada vez mais fortalecidos em nossa fé, fortalecidos o nosso organismo. Que o Seu manto sagrado, Senhor, seja a nossa coberta diária, que possamos estar sempre sobre o Seu manto, Pai amado. Que o Senhor possa estar conosco, que o nosso pensamento esteja ligado a Ti diuturnamente. Que o Senhor possa, Pai, com a Tua bondade infinita, abrir os nossos corações para que possamos estar receptivos nessa noite de hoje a ouvir a palavra do nosso amigo César. Que essa noite, Pai, possa os bons espíritos nos visitar, trazendo para cada um de nós aquele alento que precisamos, aquela cura que nós tanto desejamos. Que essa água que no final será fluidificada seja aquele remedinho que possamos estar tomando e nos libertando de toda maldade, de toda doença que esteja pairando sobre nós. Mestre, que o teu amor esteja sempre, sempre, Senhor, em nossos corações.
Senhor Jesus, gratidão. Muito obrigada, Pai, por tudo. Que teu amor esteja sempre, sempre em nossos corações. Gratidão e que assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Passar a palavra para o César. César, agora é com você. Bom, meus irmãos, essa passagem do Evangelho, amar o próximo como a si mesmo, inicia com a menção a dois povos daquela época, né, ou melhor dizendo, duas seitas, né, que fariseus e saduceus eram seitas daquela época. E os fariseus eram pessoas segundo está na introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo, eram povos que ocultavam costumes dissolutos, muito orgulho, né, e excessiva ânsia de dominação. Então, era um povo de difícil convivência, né? E o Evangelho, na introdução lá, Kardec diz que eles não tinham nada de virtuosos, né? Diz lá que da virtude nada possuíam, né? Exerciam uma grande influência sobre o povo, né? A cujos olhos passavam por santas criaturas. Então, eram dissolutos, eram pessoas que realmente aparentavam ser o que efetivamente não eram, né? E Jesus, que prezava pela simplicidade, né? E as qualidades da alma, que preferia o espírito, né, do que a palavra, né, do que a letra, né, das leis da época que mata, a letra que mata, né, se aplicou durante toda a sua missão a lhes desmascarar a hipocrisia. Então, Jesus lutava muito para levar esclarecimento à consciência e aos corações desse povo, mas eles eram difíceis desse aprendizado que Jesus tentava passar, né? E, então, por essa condição do caráter deles, eles eram verdadeiramente inimigos de Jesus, né? E eles se uniram, né, para amotinar o povo contra Jesus e eliminá-lo, né? Então, foi o trabalho deles contra Jesus que foi uma das causas, né, da crucificação de Jesus. E aí cita também os saduceus, que é outra seita judia daquela época, né? E esses saduceus, eles não acreditavam na imortalidade, na ressurreição, anjos bons e maus, não acreditavam em nada disso, né? Então, eles eram, como se vê, materialistas para aquela época, né? Eram deístas, eram os sensualistas da época, né? E eles acabaram por formar um partido político oposto constantemente aos fariseus. Então, era uma queda de braço ali entre saduceus e fariseus, né? Então, esses dois povos eram os que Jesus mais procurava esclarecer, mas eram os que lutavam também contra Jesus, porque eu penso que Jesus acabou representando uma ameaça, né, para as pretensões deles, né? Então, amar o próximo como a si mesmo, só por esse início aí que a gente vê nessa lição, não é uma tarefa fácil, né? Então, a gente tem que partir do princípio de que é preciso plantar em nosso coração, né, o amor e os sentimentos mais sublimes, mais elevados, para que a gente possa, então, partir para esse exercício de amar o nosso próximo, né? Então, amor, como a gente sabe, é um sentimento por excelência, né? A essência divina, né? É a essência divina da perfeição que habita em cada um de nós, né? É a luz divina que está em cada um de nós e que a gente tem que procurar fazer brilhar esta luz, né? E o sentimento é um instinto, né? Que a gente nasce com um instinto, é um instinto mais aprimorado, mais aperfeiçoado, né? Então, quando a gente está num estado evolutivo de mais instrução, mais depuração, a gente chega a esse sentimento, a ter sentimento, né? E o sentimento e o amor é a essência do sentimento, né? É o ponto delicado do sentimento. Então, é preciso que cada um de nós faça esse exercício de afastar, né, os vícios, afastar as nossas imperfeições e plantar realmente no nosso coração, como terreno fértil, o amor, né, para que ele frutifique, para que ele nos leve a um estado de aperfeiçoamento, a fim de que nós possamos realmente conquistar esse estado de boa convivência com todos os nossos irmãos, né? Mas
qual que é o efeito do amor na nossa vida? Né? Qual que é o efeito, vamos dizer assim, da lei do amor que todos nós conhecemos na nossa vida, né? Na nossa existência? O amor, ele substitui a personalidade, quer dizer, ele tira a gente dessa situação de individualidade, né? de pessoa única e exclusiva, e nos leva para um estado de coletividade. Né? Então, ele nos tira da personalidade e nos leva para um estado de fusão com os outros seres. Né? Então, a gente deixa de ser simplesmente um indivíduo para ser um elo, né, da coletividade, né? E o amor extingue, inclusive, as misérias sociais. Né? Se você ama o seu irmão, você se torna um servidor, como Jesus pediu, né? Como Jesus falou para os apóstolos dele. Se quereis ser entre vós, seja aqui um servidor. Né? Então, a gente tem que partir do princípio de que essas virtudes de sentimento sublimado, de amor, tem que nos transformar em servidores, tem que nos tirar da personalidade e nos levar para fusão com os nossos irmãos, né? Nos levar para um estado de ser um elo da coletividade que se serve mutuamente. Né? E por que no Evangelho é dito que o amor extingue as misérias sociais? Porque se você ama, você vai servir, você vai assistir, você vai auxiliar, você vai esclarecer, você vai instruir, né? Então, vai afastar as misérias sociais, vai afastar a dor, vai afastar as doenças, vai afastar as dificuldades em que cada um de nossos irmãos possa estar envolvido, né? Dando lugar aos sentimentos nobres de fraternidade e respeito pelo semelhante. Né? Então, a gente, quando você aplica a lei do amor à sua vida, aplica a lei do amor ao seu caráter, à sua personalidade, você passa por essas transformações. Né? Muito bem. O que devemos fazer para ajustar a lei do amor, para nos ajustar à lei do amor? Então, o que a gente deve fazer? Reforma íntima, né, pessoal? Reforma íntima, nos transformarmos intimamente. Né? Tolerar os que convivem conosco. Olha só, o Evangelho começa a falar sobre tolerância. Né? Tolerar os que convivem conosco. É o primeiro passo. Perdoar quem nos ofende. Olha os recursos que Jesus tanto falou e que tanto colocou à nossa disposição. Tolerância, perdão, né? Perdoar os que nos ofendem. Auxiliar o próximo. Ser servidor, como Jesus pediu para sermos. Como disse aos apóstolos, né? Quem quiser ser o maior, que seja um servidor. Né? Na medida de nossas possibilidades. Veja bem, o Evangelho traz lá claramente fazer tudo isso, tolerância, perdão, auxílio, na medida das nossas possibilidades, porque a gente não pode dar o que a gente não tem. Né? Então, primeiro plantar, né? Regar para que essas sementes de amor cresçam, frutifiquem, né? Para que nós possamos, então, auxiliar os nossos irmãos na medida das nossas possibilidades, atendendo fielmente ao chamamento de Jesus. O que Jesus chamou a gente para fazer? Amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. Então, tolerância, perdão, auxílio. Tolerância, perdão e auxílio. É esse o caminho. Né? Então, não basta que a gente simplesmente deixe de fazer aos outros aquilo que a gente não gostaria que fizessem para nós. Né? A lição do Evangelho nos diz que a gente tem que fazer para o outro, olha só no Evangelho, fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, pois esta é a lei e os profetas. Está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 12. Né? Então, a gente tem que fazer, não é deixar de fazer, né? O que não gostaria que nos fizesse. Isso não importa. Importa você fazer. Importa você fazer. Jesus não veio nos dizer que nós tenhamos que ser amados. Não. Você tem que amar. Se você for amado, tanto melhor. Né? Mas o princípio é amar. Né? Exercer esse recurso que Jesus colocou à nossa disposição. Né? E o homem que ama o seu irmão, que serve, que se transforma realmente naquele que Jesus idealizou, é leal, é íntegro, é consciencioso, né? Ele faz aos outros realmente o que gostaria que lhe fizessem. E é nisso que nós temos que pensar e nos transformar, porque a gente, só seguindo essas lições maravilhosas de Jesus, nós vamos conseguir nos transformar em homens de bem, homens capazes de servir de acordo com o que Jesus nos ensinou, fazendo em cada um de nós a reforma íntima, fazendo em cada um de nós essa transformação, né, amorosa
que Jesus nos propôs, né? E como é que a gente vai conseguir essa transformação? Será que numa existência só a gente consegue isso? Eliminar todos os nossos defeitos, todas as nossas imperfeições, evoluir suficientemente para chegar nesse estado de amar incondicionalmente os nossos irmãos? Né? Ou será que a gente precisa de um tempinho a mais? Né? Aí vem outro recurso, a reencarnação, né? Uma nova oportunidade. Né? Você passa por aqui, trabalha, cuida do seu projeto reencarnatório, né? Progride o máximo que você puder. Se você não conseguir realizar todo o seu aperfeiçoamento, você terá uma nova oportunidade através da reencarnação. E através da reencarnação é que a gente vai ter essas oportunidades repetidas vezes de eliminar as imperfeições, eliminar esses vícios, né, que emperram o nosso progresso, que nos atrapalham a nos transformar nesses seres amorosos que Jesus espera que nós nos transformemos, né? Então, através da reencarnação, a gente vai ter a oportunidade, inclusive, de eliminar o maior dos vícios. E qual é o maior dos vícios? O egoísmo, né? A fonte de todo o mal que existe em nós, a fonte de todos os outros entraves, né, que possam nos impedir de alcançar a aquisição do patrimônio moral que nós tanto almejamos, né? Então, o egoísmo tem como base o sentimento de interesse pessoal. Eu penso só em mim, né? Não penso no meu irmão. Eu penso só no meu benefício, né? Como dizem popularmente aí, né? Só o vem a nós, né? Só o vem a nós, e não penso em servir, não penso em auxiliar, não penso em amar, né? Então, interesse pessoal e impede, esse egoísmo impede que no coração do homem se desenvolvam outros sentimentos, né? Entravando o nosso progresso. Então, o egoísmo impede a fraternidade, impede a prática da caridade, impede a indulgência, impede a benevolência que Jesus tanto pregou, né? Então, o egoísmo é a verdadeira chaga da humanidade, que a gente tem que se empenhar em combater, né? Em tirar do nosso coração e colocar em lugar do egoísmo outras virtudes que possam nos auxiliar nesse progresso que nós tanto almejamos, né? Então, o egoísmo está no fundo de todos os vícios, e daí deriva todo o mal. À medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais, né? Então, esse estado de elevação é que vai nos permitir banir da nossa existência esse sentimento terrível que é o egoísmo, né? E por que a gente passa a dar valor mais às coisas espirituais do que às coisas materiais? Porque a gente tende a aceitar e a cumprir o primeiro mandamento. Lembra do primeiro mandamento? Amar o próximo como a si mesmo é o segundo, né? O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu espírito, né? De toda a sua alma, né? Amar a Deus sobre todas as coisas. O que são as coisas? Coisa é tudo que é inanimado. São todos os elementos inanimados que compõem o planeta. É tudo que está aqui, é tudo que é matéria inanimada, né? Então, Jesus foi muito claro quando ele falou, não se apaixone pelas coisas, não se apaixone por esses elementos inanimados que compõem o planeta. Eles não vão com você. Quando você voltar para casa, você vai levar a sua elevação de sentimentos, a sublimação dos sentimentos, que é o amor em essência, né? É isso que você vai levar com você. Vai carregar consigo o bem que você fez. É só isso que a gente leva. Então, é preciso afastar o egoísmo. É preciso afastar a paixão pelas coisas materiais. É preciso saber usar adequadamente as fortunas que nós angariamos enquanto estamos aqui. Elas não servem só para a nossa passagem, só para nos servir nessa nossa passagem temporária por aqui, né? Então, o homem egoísta é muitas vezes levado a ser pelo egoísmo dos outros. Veja bem o que está colocado aqui, né? Se eu estou no meio, né, a gente costuma dizer que o meio produz o homem, né? Se eu estou no meio de egoístas, eu tendo a ser também egoísta, no instinto de defesa, não é? Vou me agregar a esse instinto de defesa e vou deixar de assistir os outros porque eu estou no meio egoísta. Então, é preciso eliminar o egoísmo também por isso.
para que ele não se propague, para que ele não seja exemplo, para que ele não se transforme numa propaganda negativa contra o amor que Jesus tanto pregou, né? Então, é preciso combater. E como é que nós podemos promover em nós a destruição do egoísmo? Como trabalhar nesse sentido? O que fazer? Né? A gente tem como exemplo o Mestre. A gente tem como exemplo Jesus. Né? O que Jesus fazia? Ele dava exemplo. Ele agia pelo exemplo. Ele mostrava com as atitudes dele como fazer para ser um ser mais amoroso, menos egoísta. Né? Então, a gente tem que começar por dar exemplos. Né? Agir no sentido de propagar o amor. Agir no sentido de desenvolver nas pessoas esse sentimento de fraternidade, de indulgência, né? De prática da caridade. Porque só assim a gente vai conseguir trabalhar em nós o afastamento do egoísmo e mostrar aos outros que nós devemos viver, nos comportar socialmente, nos relacionar com as outras pessoas de forma amorosa e não de forma egoísta. Né? Então, a gente deve também ser mais sensíveis à necessidade de sofrimentos alheios, enxergar o sofrimento do meu irmão, sentir a dor que ele está sentindo, perceber as dificuldades que ele está enfrentando e servir, socorrer na medida das suas possibilidades, né? Compreender o efeito danoso do egoísmo. Iniciamos o nosso processo de reforma íntima. Então, quando a gente compreende, né, verdadeiramente o efeito danoso do egoísmo, o efeito negativo do egoísmo, a gente começa esse processo de transformação, esse processo de reforma íntima, né? Implantando em nós o amor, a indulgência, a benevolência. Né? Outro recurso que a gente pode usar é colaborar para a melhoria da humanidade. Então, quando no seio da sua família, você educa o seu filho para ser um homem de bem para o mundo, né? Então você está colaborando com o progresso da humanidade. Porque a primeira célula social onde você vive e convive é o grupo familiar. Né? Então, a gente deve se preocupar verdadeiramente em pensar que homens, que filhos, né? Que homens, que mulheres nós estamos construindo para deixar para o mundo. Muitas vezes a gente fica pensando assim, que mundo eu vou deixar para o meu filho? Não. Pense que filho você vai deixar para o mundo. Se você construir um filho capaz de enfrentar as adversidades, capaz de ser amoroso, capaz de auxiliar, de servir, capaz de ser respeitoso, capaz de estudar, aprender e transmitir esses conhecimentos, e você vai estar construindo verdadeiramente um ser que vai colaborar para a melhoria da humanidade. Né? E quando você serve como Cristo pediu para fazer, né? Ser um servidor, auxiliar sempre, amar sempre, você também efetivamente está colaborando para a melhoria da humanidade, contribuindo para o progresso da humanidade. Né? Então, a gente deve afastar verdadeiramente o egoísmo e buscar praticar a caridade desinteressada. Né? A prática da caridade desinteressada também é um remédio contra o egoísmo, né? Sem nos importar com aqueles que nos tratam com ingratidão. Se você serve, se você pratica caridade, mas você espera que o seu irmão seja grato com você, então você não está sendo verdadeiramente caridoso. Você está fazendo uma barganha. Estudando para receber. Isso é barganha. Isso não é a caridade como Jesus ensinou. Né? Então, a caridade ela deve ser desinteressada. Eu vou servir e vou seguir. Vou auxiliar e vou seguir o meu caminho, vou seguir a minha jornada. Não vou servir e ficar ali sentado diante do meu irmão esperando que ele me agradeça. Não é esse o objetivo. Não é isso que o Cristo pediu. Seja um servidor. Faça e siga. Porque se você receber aqui a gratidão, quando você retornar para a pátria espiritual, você não terá mérito nenhum, não terá crédito nenhum a receber. Você já recebeu. Você já recebeu. Não é? Então, façamos a caridade desinteressadamente, porque assim estaremos implantando em nosso coração também um grande remédio contra o egoísmo, que vai
nos permitir, com o coração livre desses sentimentos pejorativos, que nos emperram a evolução, o aperfeiçoamento, né? Se nos tornarmos capazes de verdadeiramente amar o próximo, como Jesus pediu. Né? Então, o egoísmo é a fonte de todos os vícios. É uma chaga, é uma doença terrível. Né? Ao contrário, a caridade é a fonte de todas as virtudes. Então, o exercício da caridade, que pode ser praticada por qualquer um, religioso ou não, sábio ou não, ignorante ou não, qualquer um pode praticar a caridade. Né? Então, é um grande recurso que está à disposição de todos nós, para que possamos, com essa prática, fazer a nossa reforma íntima. Tirar o vício, os vícios pejorativos do nosso coração, eliminarmos o egoísmo, sermos servidores, contribuirmos com o progresso da humanidade. Então, são muitos os recursos que Jesus nos ensinou, né? E foram criados por Deus, por nosso Pai Celestial, para colocar à nossa disposição, e que Jesus veio nos ensinar. Tanto ele pediu, né? Orai e vigiai. Tenha olhos de ver, tenha ouvidos de ouvir. Ou seja, preste atenção. Está tudo aí com você. Todos os recursos estão aí com você. Preste atenção. Preste atenção em você. Preste atenção no seu projeto reencarnatório. Trabalhe por esse projeto. E utilize-se desses recursos que estão à sua disposição, para que você possa verdadeiramente se aperfeiçoar. Né? Então, caridade é virtude que, com a justiça, regula o procedimento moral dos homens para com os outros seres. Para com os outros seres. Todos os seres do planeta. Procedimento moral com todos os outros seres. E, especialmente, com os outros homens. Né? Então, o exercício da caridade nos auxilia também na aquisição do patrimônio moral que nós deveremos levar conosco quando voltarmos para casa. Né? Voltarmos para nossa verdadeira pátria. Jesus, quando explicou sobre a caridade, ele entendia a caridade como benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Veja quantos recursos estão incluídos na prática da caridade. Benevolência, praticar o bem, fazer o bem, propagar o bem. Né? Indulgência, ser compreensível, ser dócil, ser amável com os outros. Perdão das ofensas. Não levar com você o peso do ódio pelo seu irmão. Se reconciliar enquanto é tempo. Buscar o seu irmão para servi-lo, para assisti-lo. Né? E se for você o necessitado, buscar o seu irmão para ser servido, para ser auxiliado. Mas, após isso, transforme-se. Passe desse estado de necessitado para o estado de servidor. Para o estado de alguém que pode verdadeiramente auxiliar. E se você não tem recursos materiais, a caridade pode ser praticada com um abraço, com a palavra, com seus ouvidos, que podem ouvir o seu irmão. É a caridade moral. A caridade moral é a que mais agrada a Deus. A caridade material é fácil de ser praticada. Entregar a um irmão um recurso material qualquer é ato simples, corriqueiro, fácil de ser feito. Mas a caridade moral, de você tirar um pouco do seu tempo, da sua atenção, dos seus olhos, dos seus ouvidos, dos seus sentidos, para perceber a dor do seu irmão, o sofrimento do seu irmão e socorrê-lo, e elevá-lo à altura dos seus olhos, não deixá-lo caído, para assisti-lo, sim. Essa é a caridade que mais agrada a Deus. Né? A caridade é uma virtude por excelência, constituindo-se na mais alta expressão do sentimento humano. Mais alta expressão do sentimento humano. Se irradia em ações nobres em prol de todas as criaturas. É remédio para todas as enfermidades, para todas as doenças, para todos os vícios, para todas
as imperfeições que possamos carregar conosco. Mas como promovemos a caridade? Como a gente pode promover a caridade, fazer a caridade, praticar a caridade, vivenciar a caridade? Ser indulgente com os erros dos outros. Não condenar. Afastar o ímpeto do julgamento. Afastar o ímpeto do julgamento. Ouvir de forma conscienciosa, de forma amorosa. Tentar perceber no seu irmão por que ele errou, o que o conduziu ao erro e como você pode contribuir para que esse erro não se repita. Indulgência. Elevar o inferior àquele que está caído à altura dos seus olhos. Trazê-lo para a igualdade. Trazê-lo para um ângulo em que ele possa te olhar olho no olho, frente a frente, sem ressentimento, sem mágoas, sem tristeza, sem humilhação. Diminuir a distância entre você e ele. Um simples aperto de mão, um abraço. Não é? Algo assim. Que eleva a autoestima, que eleva o entendimento de que todos os seres têm que ocupar uma posição igualitária no universo, no planeta onde nós estamos. Amar os inimigos. Até isso Jesus nos disse que é possível. Amar os nossos inimigos. É claro que nós não podemos ter pelo inimigo os mesmos sentimentos de afeto, de carinho que a gente tem pelos amigos. Isso é óbvio, né? Mas amar os inimigos significa essencialmente não odiá-los, perdoar, usar o recurso do perdão. Perdão é remédio, cura o coração, cura a consciência, nos cura, porque o efeito do perdão é para nós. Quando você perdoa, você tira do seu coração toda a dor, todo o peso, toda a doença, toda a maldade. Você se cura. E devolver para aqueles que te fizeram mal o bem. O bem. Manter o exemplo de Jesus. Jesus curava os enfermos porque ele mantinha. Ele não é que ele mantinha, ele tinha em si. Ele tinha na personalidade dele, no caráter dele, vontade persistente de fazer o bem. Vontade persistente de fazer o bem. Era por isso que ele curava. Né? Então, se a gente seguir o exemplo de Jesus, a gente vai se transformar verdadeiramente. Não ostentar-se diante das situações. Né? Não se colocar maior que os outros. Não somos maiores que os outros. Né? Ir ao encontro do necessitado sem esperar que ele lhe estenda a mão. Olha o exemplo do Segal que criou, né, esse trabalho de assistência no infortúnio oculto. Está lá no Evangelho, tem um texto que fala dos infortúnios ocultos. Né? Aqueles irmãos que sofrem no silêncio dos seus lares, que sofrem no silêncio, acamados, sem poder trabalhar, sem poder conviver com os outros. Sofrem silenciosamente. Né? Então é preciso ir ao encontro desses irmãos, localizá-los, acessá-los, assisti-los, orientá-los, levar o Evangelho para que eles conheçam. Graças a Deus, nós podemos dizer que estamos trilhando esse caminho, através da oportunidade que o Segal criou com o trabalho de assistência do infortúnio oculto. É pouquinho? É só uma vez por mês? Mas é importante. É luz, é evangelização, é assistência, é socorro, é caridade. Estender a mão sempre aos necessitados. O que mais a gente pode fazer para exercitarmos a caridade? Em lugar de desprezar a ignorância e o vício, instruir, moralizar.
auxiliar através do esclarecimento, né, os efeitos negativos do vício, sobre esses efeitos destrutivos que os vícios causam em cada um de nós, né? Instruir os nossos irmãos, levar informação, esclarecimento. Tá aí a nossa casa com o departamento de esclarecimento, evangelizando, esclarecendo, instruindo, né? Tantas outras casas, país afora, né? Mundo afora, tantas religiões valiosas, não só a nossa, tantas outras, né? Que esclarecem, que educam, que tiram os nossos irmãos do vício, né? Isso é praticar a caridade também, né? E a caridade, minha gente, ela está sustentada basicamente na nossa fé, na fé que a gente carrega em nosso coração, essa força dinâmica, né, que nos impulsiona, esse motor que nos empurra para frente. A fé é uma força motriz, né, que nos impulsiona à prática da caridade. Sem a fé, nós não teríamos esse impulso de buscar o nosso irmão e de assisti-lo, de socorrê-lo e de auxiliá-lo na sua transformação pessoal, né? Então, a fé, ao ser movida pelo livre-arbítrio, tem o suporte do sentimento e da razão. Sentimento e razão. Consciência e sentimento. Quando a gente une essas duas forças, aí a gente é capaz realmente de realizar muito, como Jesus disse. E não seríamos capazes de fazer o que ele fez e muito mais, né? Então, é preciso unir essas duas potências que cada um de nós traz em si, sentimento e razão, e praticar, garantir, né, a prática da caridade. Então, Emmanuel tem, inclusive, um pronunciamentozinho dele sobre a fé, que ele fala assim: a fé é guardar no coração a certeza iluminada de Deus. A fé é guardar no coração a certeza iluminada de Deus, com todos os valores da razão tocados pelo perfume do sentimento. Então, quando nós colocamos em exercício a caridade, essa caridade está alicerçada na fé. E a fé, como diz Emmanuel, é guardar no coração a certeza iluminada de Deus. É a fé que nos move, que nos impulsiona. É a fé que é a força motriz do nosso exercício de caridade, né? Só para concluir aqui, a gente precisa ter em mente que amar o próximo é receita infalível de felicidade. Receita infalível de felicidade, amar o próximo. E condição para que nos elevemos acima da matéria, trilhando o caminho para Deus. Espero ter contribuído para a compreensão dessa lição primordial, né, que nos trouxe o nosso Mestre Jesus, e que ele permaneça com todos. Obrigado. Obrigado, César, pela explanação. Agradecemos de você doar o seu tempo para nós aqui, trazendo a explanação muito boa. Muito obrigada. Pedi para o Leão cantar mais uma música antes do passe. Leão? Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz, nós te sentimos aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor, seja o amor nossa bandeira de luz. Amado Mestre Jesus, na estrada da vida, conduz ao bem, na alegria ou na dor, seja o amor nossa bandeira de luz.
amado Mestre Jesus. Obrigada mais uma vez, Leon. Agora vamos para o nosso passe virtual com o nosso colega Ivone. Ivone, é com você. Vamos então, nesse momento, meus irmãos, nos preparar para o passe, procurar uma posição confortável para o nosso corpo físico. Vamos relaxar, fechar os nossos olhos suavemente, vislumbrar a figura meiga do Mestre Jesus, juntamente com toda a equipe de trabalhadores que estão conosco nesta noite, dos dois planos da vida, e vamos sentir o nosso corpo leve, recebendo nesse instante uma grande limpeza, retirando de nós o cansaço, a dor, as preocupações, as dificuldades. É derramado sobre nós uma luz azul que penetra por todo o nosso corpo. É o fluido magnético que é absorvido pelo nosso chakra coronário e espargido por todo o nosso corpo, revigorando as nossas células, fortalecendo o nosso organismo, curando as nossas dores, nos dando a condição necessária para que possamos vencer as nossas dificuldades. Sintamos o nosso corpo leve, tranquilo, sereno, cheio de energias, fortalecidos pela fé e pela esperança no Mestre Jesus. Nesse instante, toda essa energia, através dessa luz azul, é direcionada para as nossas águas. Os nossos irmãos trazem da natureza, do sol, os fluidos curadores, balsâmicos, que são derramados sobre essas águas, mudando a sua configuração, transformando-as em medicamento para cada um de nós, curando aquilo que cada um necessita nesse momento. E assim, meus irmãos, sintamos o nosso corpo tranquilo e leve, fortalecido, cheio de energias. É o momento, meus irmãos, de encerrarmos a nossa reunião pública, mas felizes pelos ensinamentos recebidos através do Evangelho de Jesus, pelo tratamento de cura para nosso espírito e para nosso corpo, e por esses momentos na presença do Mestre Jesus. Nesse instante, vamos agradecer ao Mestre por essa oportunidade em nossas vidas, rogando mais uma vez que Ele permaneça conosco, que Ele nos proteja, nos ampare e nos fortaleça em todos os momentos das nossas vidas. Graças a Deus, bondoso Mestre, permaneça conosco hoje e por todo sempre. Que assim seja.